Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 13, nós temos um texto onde Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, tem algumas conversas com escribas, fariseus, saduceus, e Jesus também alerta os seus discípulos a respeito do tempo do fim. A entrada triunfal em Jerusalém parece a volta de um grande rei general que volta vitorioso de uma grande batalha. Talvez o jumentinho destoe dessa visão, porque espera-se que um rei assim volte em uma montaria aparentemente mais digna dos seus feitos, mas Jesus cumpria a profecia nesse momento. Talvez o povo esperasse a instalação do reino naquele momento, a luta contra os romanos, essas coisas que a nação esperava fisicamente mesmo, para que o Messias agisse e fizesse alguma coisa nessa direção. Mas a mensagem de Jesus ia para além dessas coisas. Ele nunca fugiu das coisas do dia a dia como eles esperavam, das necessidades físicas realmente das pessoas. Mas da mesma forma, ele não apenas apontava para isso. Ele não apontava nem somente para a eternidade com os seus textos, nem também apenas para as coisas do dia a dia. Ele misturava tudo em sua mensagem. Ele apontava para a eternidade, mas também se preocupava com as coisas do dia a dia. Não era somente uma coisa ou outra. Quantas vezes as pessoas interpretam passagens bíblicas de forma limitada e já acreditam que entenderam tudo? Mas o Senhor tem muito mais para dizer e para fazer. E muitas vezes nós nem notamos o agir do Senhor, que vai fazer além do que nós já imaginamos que já está definido, porque Ele age além do que nós preferimos e achamos então que aquilo que nós preferimos já é bom, já é suficiente, e não conseguimos notar o agir do Senhor realmente para além disso. Nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo para entender os planos do Senhor de forma completa nesse caso, e não apenas a parte que nos interessa mais, porque o nosso coração é enganoso. A resposta certa vem do Senhor. Algumas pessoas entendem que não poderia se vender absolutamente nada no templo, que Jesus está questionando realmente a questão pura e simples da venda. Mas desde a lei havia sim a possibilidade de uma possibilidade de que quem viesse de longe para oferecer um sacrifício e tivesse problemas para trazer o animalzinho, ele poderia vender o animal que ele tinha em sua posse, que levaria para o sacrifício. Depois, chegando no local onde o sacrifício seria oferecido, ele teria a possibilidade de comprar, então alguém teria que poder vender naquela região, nas proximidades ao menos, e lá então oferecer esse em lugar do outro que foi vendido, e o dinheiro serviu para comprar o que de fato iria ser oferecido. Isso está na lei, nós lemos a respeito disso. Então havia sim a possibilidade de ter uma venda, pelo menos ali por perto. Eu não entendo que a crise não era a venda em si, ainda que ela pudesse acontecer do lado de fora, ali por perto, não necessariamente no espaço do templo realmente, sem ter tanto destaque assim. Ela poderia acontecer de outra forma, mas essa não é a crise maior, na minha opinião. A venda em si não é a crise maior, porque a lei tinha essa previsão. A crise maior era a forma como acontecia, os acordos, os conchavos para que aquilo acontecesse daquela forma, a ênfase numa parte que poderia ser opcional pela lei, definido pela lei, isso poderia acontecer, mas eles então passavam a definir que era realmente importante, necessário, tinha um lugar de muito destaque, de muita evidência, exatamente por conta dos conchavos e dos acordos. Então a casa que era para ser de oração passa a ser um espaço apenas de vendas, comércio, acordos e conchavos. E eu entendo que Jesus se levanta
contra isso, não contra a venda simplesmente porque aí a lei estaria sendo afrontada. Jesus não faria isso. Jesus pode ir além na interpretação, dar um significado realmente pretendido por conta dessa questão de não fazer apenas para aparecer, mas com disposição de coração realmente. Ele pode ampliar o entendimento, mas ele não estaria, nesse momento, se ele está indo contra simplesmente a venda, ele estaria indo contra o que a lei permitia. Eu acho que ele não está indo contra a venda em si, mas há esse destaque, esses acordos, esses conchavos, todas essas coisas que envolviam essa questão da venda. E muitos entendem que este momento foi um momento definitivo para se acertar a questão da prisão e morte de Jesus. Já havia, sim, todo um entendimento nessa direção. Ainda teve mais algumas coisas depois disso, mas entende-se que esse evento foi chave e tornou irremediável a decisão da prisão e da morte de Jesus. A conversa com os saduceus, na minha opinião, é a melhor no meio desse texto todo. Eles questionam Jesus sobre algo que eles nem acreditam. Eles não acreditam em ressurreição. E querem saber como será o resultado diante do exemplo que eles apresentam, sendo que aquilo eles não acreditam. Eles querem o resultado de algo que eles não acreditam. Se eles não acreditam, por que eles questionaram aquilo? Aquilo não existe. Na opinião deles, é claro. Então, muitos fazem isso, como os saduceus fizeram. Dizem que algo é errado ou que não acreditam, mas se interessa a um pensamento qualquer, já usam como exemplo o que eles dizem ser errado. Uai, se nós não concordamos, se eu não concordo com alguma coisa, eu simplesmente deixo aquilo de lado. Se nós não concordamos, nós deixamos aquilo de lado. Falar apenas quando interessa, usar como exemplo até mesmo algo que a gente não concorda, apenas quando interessa, se nós achamos que aquilo é errado, usar isso, na verdade, é o erro. Nós não devemos fazer isso, nós deixamos de lado, nós levamos para o ponto que nós acreditamos. Não tem sentido questionar algo que nem se acredita. Como vai ser isso, então? Se eles não acreditam, o que vai adiantar Jesus explicar como é que vai ser? Eles não acreditam que aquilo possa acontecer. Mas também tem outras conversas interessantes sobre os trabalhadores na vinha, o maior mandamento, dar a César o que é de César. São passagens muito interessantes e que muitas vezes rendem mensagens, talvez muitos que assistem estas mensagens já tenham pregado, outros já tenham ouvido vários sermões com cada uma dessas passagens. Então fica até complicado falar nessa nossa mensagem de capa a capa, mas realmente recomendo a leitura desses textos com bastante cuidado, já que o nosso desafio é o de leitura. Eu recomendo essa leitura, a meditação realmente com relação a essas passagens que são muito interessantes e que trazem muitas lições espirituais para que possamos colocar em prática aquilo que nós entendemos da vontade do Senhor. Toda a conversa sobre o tempo do fim não é entendida por muitos até os dias de hoje. Muitos entendem que alguns eventos citados por Daniel, o abominável da desolação, já teriam acontecido até mesmo antes de Jesus, no assim chamado período interbíblico. Os livros de Macabeus relatam alguns momentos históricos deste período. Então, na parte histórica, eu entendo que esse é um livro muito interessante. Os livros de Macabeus são bem interessantes. Os dois livros que constam, inclusive, da Bíblia Católica. Há mais livros dos Macabeus, mas esses dois são os mais históricos, por assim dizer, ainda que tem algumas questões que avançam em outros pontos. Mas eles contam algumas histórias, e uma das histórias é que um dos dominadores daquele tempo teria invadido o templo, teria cessado o sacrifício, colocado trono, colocado imagem, colocado uma série de coisas, e alguns hoje em dia entendem que quando Daniel citou essa questão do abominável, da desolação, seria aquele evento específico que teria acontecido até mesmo antes de Jesus. Como Jesus diz que quando se visse o que Daniel citou, era para começar a esperar, como é que Jesus diz isso se já tinha acontecido? Então quem interpreta isso está completamente descolado
da interpretação correta do que o texto bíblico está apresentando. Não faz sentido Jesus dizer, quando vocês virem isso, isso já aconteceu no passado. Não tem sentido, não faz o menor sentido. Essa interpretação é completamente equivocada. Clamemos ao Espírito Santo para que toque esses corações que interpretam dessa forma e falam essas coisas. Clamemos para que as pessoas que ouvem e acham que isso faz sentido, para que essas pessoas possam entender que não tem o menor sentido dizer que quando vocês virem isso, isso já aconteceu. Não tem sentido. Se Jesus diz, quando vocês virem, está por acontecer. Ainda não tinha acontecido. E nós entendemos que ainda não aconteceu. Agora, alguns entendem que não, que já tinha acontecido até antes de Jesus. Isso não faz o menor sentido. Nós precisamos tomar cuidado com essas interpretações. Quando acontecem algumas coisas dessas que Jesus cita como o tempo do fim, o princípio das dores, já se diz que já é o fim do mundo, está acontecendo, não tem jeito, está se desenrolando os eventos do fim do mundo. Mas Jesus mesmo disse que isso era o princípio das dores. Então, imaginemos realmente a questão do trabalho de parto. Não é todas as vezes assim, mas algumas vezes acontece desse jeito. Já se começa a sentir uma série de coisas, os eventos parecem já apontar para a proximidade do momento do parto, mas chega um momento em que tudo se intensifica. Pode demorar um tempo ainda antes dessas coisas que já estão acontecendo se intensificarem. A cada momento parece que vai intensificando, mas até que chega um momento realmente do trabalho de parto em si. Na verdade se fala de todo o processo como trabalho de parto, é verdade, mas o momento do parto em si, ele acontece depois de alguns avisos, digamos assim. Só que tudo aquilo que acontece no momento em si já vinha acontecendo antes. Só vai aumentando a intensidade, vai juntando eventos, até que as coisas realmente se desenrolam naturalmente para o parto. Nós esperamos então a volta de Jesus, o fim do mundo, para qualquer momento desde que Jesus subiu aos céus. Mas pode demorar do ponto de vista do nosso relógio. Nós não temos como saber o momento exato. Falta pouco do ponto de vista de Deus. Mas para Ele, que é eterno, o tempo é contado de forma diferente. No nosso relógio, já faz algum tempo que nós vivemos essas coisas descritas como o princípio das dores, como se já estivesse acontecendo o trabalho de parto. Mas no tempo certo as coisas vão se intensificar e cada vez parecem se intensificar mais. E no tempo certo o Senhor vai agir. Eu quero destacar ainda duas coisas antes de terminar esta mensagem. Primeira coisa, o tempo ser abreviado para não se correr o risco de até mesmo os eleitos perderem a salvação, se perderem no meio das coisas. Eu tenho meditado muito a respeito disso. E vendo tantas coisas ruins, coração duro mesmo, e até entre irmãos na fé, aqueles que se dizem realmente irmãos na fé. Vendo isso tudo, eu acabei tendo uma pequena interpretação a respeito dessa questão de abreviar o tempo, senão até mesmo aqueles que buscam as coisas do Senhor poderiam se perder. Toda essa loucura dos tempos que nós vivemos pode inquietar até mesmo aqueles que estão buscando, sinceramente, as coisas do alto. E se esses não tomarem cuidado, o furacão da sociedade pode pegar e abalar as coisas. É preciso estar firme na rocha, que é Jesus. Se não tomar cuidado, então, mesmo aquele que entende dessas coisas espiritualmente falando, pode acabar se perdendo no meio dessas coisas. Principalmente porque muitas vezes até mesmo irmãos na fé estão envolvidos nessas discussões de coisas do mundo. Claro, por se preocupar, é verdade, mas acabam, infelizmente, dando mais respostas humanas que espirituais a tudo que está acontecendo. E isso pode gerar uma confusão tremenda e alguns podem se perder do caminho correto. É preciso tomar muito cuidado com isso. Segundo ponto que eu quero destacar antes de encerrar. O não passar esta geração que Jesus disse sem que acontecessem os eventos. E muitos acreditam, então, que Jesus tinha marcado a data da volta para os dias próximos daqueles dias mesmo em que ele estava falando todas aquelas coisas, que ao menos alguns dos que estavam vivos naqueles dias ainda estariam vivos e
então veriam os acontecimentos. Mas isso já não é mais possível de se cumprir. Então dizem que Jesus errou. Não vejo dessa forma. Porque logo em seguida Jesus diz que mesmo ele não sabe sobre quando as coisas vão acontecer. Jesus diz que só o Pai sabe, que nem mesmo o Filho sabe. Como Jesus teria marcado para aqueles dias a data da volta, se nem ele mesmo saberia quando isso viria a acontecer? Por isso que nós não podemos ler um texto bíblico isoladamente e já achar que temos todas as respostas. A Bíblia ela vai se completando. Nós conseguimos ligar os assuntos. Eles vão ampliando e encaminhando na direção da interpretação. Nós não podemos pegar um texto e já falar, é isso. Se você pegar só o texto isolado, não passará essa geração? Parece que é isso mesmo, que alguns dos que estavam vivos naqueles dias que Jesus falou, veriam todos os acontecimentos. Mas se ele não sabe quando, como é que ele pode ter definido isso? Então, para mim, a interpretação parece outra. Ele apresentava os sinais para dizer o que aconteceria antes da sua volta. Sinais para comparar, por exemplo, com uma árvore quando está seguindo o seu ciclo natural e saber quando ela vai dar frutos. Em outro evangelho, inclusive, há uma comparação sobre esperar o clima certo para um outro período do dia com base nos sinais que se vê no período anterior. Seria uma previsão do tempo? Podemos comparar talvez com isso. Claro, tem muito mais detalhes a previsão do tempo, mas o embrião, o início de uma ideia nesse sentido. Então, Jesus fala nesse texto para saber interpretar os sinais. Ele apresenta os sinais para que eles possam ser interpretados. Eu entendo que ele diz que quando esses sinais se apresentarem para a devida interpretação, aí sim será possível que aquela geração dos que estiverem vivos, quando virem esses eventos se desenrolando de forma mais intensa, alguns desses talvez não vejam a morte antes que Jesus volte. Ele está falando dessa geração em que o princípio das dores já começou, mas vem se desenrolando ao longo da história, várias gerações passando, mas ele está falando de uma geração que vê o momento em que a coisa se intensifica para valer, que está chegando a hora, a hora de acontecer de fato. Os eventos já parece que já estão acontecendo, mas aos poucos eles vão se intensificando até que se torna definitivo o processo. Eu entendo que Jesus está falando dessa geração, que vai ver os eventos acontecendo de forma mais intensa, depois desse princípio de dores, os eventos se desenvolvendo realmente de forma mais intensa. A cada período da história nós vemos eventos até mesmo parecidos com esses que Jesus anunciou, mas parece que com o passar do tempo, esses eventos ficam mais duros, mais intensos, mais sérios, e até vemos alguns acontecendo ao mesmo tempo. Antes acontecia uma coisa, depois acontecia outra, aos poucos começam a acontecer as coisas ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia acontecem várias coisas. Todos eles já aconteceram separadamente ao longo da história, já houve todo o princípio das dores, está acontecendo, mas ainda é aquele momento em que as coisas estão distantes, ainda não está realmente chegando o momento definitivo para o nascimento. Está durante o trabalho de parto, durante os eventos, já se vê muita coisa, mas chegará o momento em que as coisas vão ficar mais agudas, mais intensas. E agora, eu tenho notado que muitos eventos acontecem até ao mesmo tempo. Nós vemos notícias a respeito disso. Terremoto, eventos no céu, algum tipo de conflito, alguma guerra que estoura, ou até mesmo rumor simplesmente de uma guerra, algo que parece inevitável e no fim não acontece. Também, comparando tanto com essa questão do parto, nós também comparamos com a questão da árvore, é a mesma coisa que uma árvore que tem a sua primeira florada, mas ainda poucas flores e poucos frutos. Até que chega o momento em que aparece a florada definitiva, os frutos chegam e a árvore fica bem carregada. Entendo que nós estamos nos aproximando desse momento, vejo dessa forma as coisas, gosto desses exemplos, tanto desse trabalho de parto total, como essa questão da florada e dos frutos quando eles realmente chegam. E eu vejo as coisas ficando cada vez mais intensas, cada vez mais sérias com os eventos que a gente acompanha ao longo da história. Os eventos estão se acumulando, inclusive, juntos agora. E cada vez parece que está realmente chegando a hora.
Não cabe a nós marcar tempo, nós não devemos definir que já está se cumprindo, nós devemos esperar o cumprimento para qualquer momento, isso sim, mas nós não podemos marcar, nós não podemos, nós vivemos esperando por isso, nós aguardamos esse cumprimento. Enquanto isso não acontece, nós seguimos fazendo todas as coisas que o Senhor nos permite enquanto estamos vivos. Não marcamos data, mas esperamos para qualquer momento. Então, o que nos resta realmente é clamar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.